Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento eu saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero meditar um pouco na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela é sustento para nós vencermos e continuar caminhando. Quero meditar aqui em Mateus capítulo 4, versículo 3 em diante, que diz assim para nós, irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, dos confins de Zebulon e Naphtali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, irmãos, nós vemos esta palavra tão poderosa que fala ali que Jesus cumprindo uma grande profecia, uma profecia que foi direcionada a ele há muitos anos atrás, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, que falava que o povo de Zebulon e Naphtali, eles tiveram experiência de ter um encontro com a luz. A Bíblia diz que essas duas terras, elas estavam em total escuridão. Ele diz que eles estavam, louvado seja o nome do Senhor, sentada em grande trevas, sentada em grande morte. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir uma grande missão, e ele cumpriu esta missão com perfeição e foi perfeito quando ele estava aqui na terra. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 4 que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Jesus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites ali no deserto, jejuando, e depois teve fome. E a Bíblia diz que naquele momento de jejum, naquele momento que ele estava se sentindo fraco fisicamente, a Bíblia diz que o tentador veio. O diabo veio tentar o nosso Salvador. Nós sabemos que Jesus, ele venceu por nós ali no deserto, ele venceu o diabo. Por isso hoje nós temos autoridade no nome de Jesus para vencer o diabo, porque Jesus nos deu a grande vitória ali no deserto, e ele foi fiel, e ele morreu por nós, morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida. E neste momento nós vemos esta grande profecia se cumprindo ali quando Jesus sai ali do deserto, cheio da presença do Espírito Santo, venceu o nosso inimigo. Nós sabemos que Adão, ele estava no paraíso, foi tentado pela grande serpente, Adão e Eva, e pecaram, caíram, né, igreja? E nós sabemos que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos tirou da luz, que era Deus, e nos levou para as trevas. Adão, pelo seu pecado, pela sua desobediência, conduziu a humanidade a caminhos trevosos, a caminhos escuros, né? Através do pecado, da desobediência, a morte entrou, as enfermidades, né? E o nosso Deus fez uma promessa que viria um e que nos resgataria desta escuridão total. E aqui nós vemos Jesus sendo revelado como aquele que foi profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, que fala da terra de Zebulon. Nós sabemos, irmãos, que a escuridão, trevas, ela representa espiritualmente o estado do homem longe de Deus, o pecado, a cegueira espiritual. O homem, quando ele está em total trevas, ele não consegue ver o caminho, ele não consegue enxergar o caminho, ele não consegue enxergar os obstáculos que tem na sua frente. Um homem que está em escuridão,
ele fica em uma grande incerteza. Escuridão traz medo, traz insegurança. E Jesus compara, a Bíblia compara que a terra de Zebulon e a terra de Naftali se encontrava neste momento. Mas a Bíblia diz, no 16, diz assim, o povo que jazia em trevas e uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, quando Jesus adentrou aquelas terras, se cumpriu esta grande profecia. Por quê? Porque João capítulo 8, versículo 12, Jesus fala para nós, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não está em treva, mas a luz da vida está nele. Ou seja, Jesus declara que ele é a luz do mundo. Jesus afirma que ele é a luz do mundo. Ele veio para trazer, louvado seja o nome do Senhor, a luz para os homens que estavam em treva. Eu e você, antigamente, andávamos em total trevas. Nós não sabíamos aonde era o caminho correto. Nós não conseguia enxergar os obstáculos, louvado seja o nome do Senhor, mas quando Jesus entrou na nossa vida, nós podemos enxergar o caminho que é Ele. A Bíblia diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Ele é o caminho para nós, Ele é a verdade para a nossa vida, e louvado seja o nome do Senhor. O homem que não está em Cristo, ele está em total trevas. O homem que não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida e da sua alma, ele ainda se encontra sentado em trevas e ainda sentado na sombra da morte, porque só Jesus na vida do homem para trazer luz, para trazer esperança, para trazer salvação. Então, a casa que tem Jesus, a família que aceitou o nosso Salvador, ela se encontra na luz, porque Jesus é a luz do mundo, como fala João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós andamos em luz, irmãos, nós conseguimos enxergar os obstáculos que estão no caminho, nós conseguimos andar com segurança. Por quê? Porque nós enxergamos. Então, quem anda na luz anda com segurança, quem anda na luz consegue ver os obstáculos, quem anda na luz consegue ver o seu inimigo, consegue contemplar as armadilhas do seu inimigo. Por quê? Porque a luz revela tudo aquilo que estava escondido na escuridão. Mas o homem que não tem Jesus em sua vida, o homem que não anda no caminho da salvação, o homem que não vive o evangelho de Romanos capítulo 1:16, que diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para salvar, para a salvação, tanto dos judeus como do grego. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para nos salvar. O evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para nos arrancar da escuridão e nos colocar em um caminho de luz. O homem que está na escuridão, uma escuridão total, ele não consegue caminhar, porque ele pode cair em algum abismo, ele pode cair em algum buraco, ele pode tropeçar em algo. Por quê? Porque ele não está enxergando, ele está em total treva. Nós pegamos o exemplo das trevas que nós conhecemos, das trevas, sem ser trevas espiritual. Se você se encontrar em um ambiente escuro, você não consegue caminhar com segurança. Por quê? Porque está escuro, né? Você não consegue enxergar. Se você for andar, você vai andar apalpando as coisas para tentar caminhar, porque você não consegue enxergar. Então, o homem que está longe de Jesus Cristo está nessa situação. Ele está apalpando, ele não está conseguindo andar com segurança. Por quê? Porque não tem luz, tem treva. E quando o homem se encontra em trevas, louvado seja o nome do Senhor, ele não consegue ver também o seu inimigo, né? Ele não consegue enxergar a astuta cilada do seu inimigo. Por quê? Porque ele não está enxergando ali o seu inimigo. E nós sabemos que nós temos um inimigo mortal, o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o plano dele é destruir o homem, a imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos que também o plano de Deus é dar vida e vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor. Então, o inimigo, ele atua em ambiente
de cegueira, de escuridão, porque ele quer ver o homem se enxergar o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, a luz do mundo, a luz que salva, a luz que liberta. Então, quando o homem está em escuridão, ele não consegue ver o seu inimigo, ele não consegue ver os planos, ele não consegue ver as armadilhas que o seu inimigo colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que tem animais no mundo selvagem, que eles caçam à noite ali as suas presas, e muitas das suas presas não têm hábito noturno, mas louvado seja o nome do Senhor, aquele animal que caça à noite, ele vê uma facilidade. Por quê? Porque a sua presa não enxerga à noite, louvado seja o nome do Senhor. Então o homem que está em escuridão total, ele é uma presa fácil para o seu inimigo, chamado Satanás, que é o adversário da nossa alma. Mas o homem que está em luz, ele consegue ver ali os planos maléficos, plano maligno do diabo contra a sua casa, a sua família. Então aquele que aceita Jesus, aquele que aceita o Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ele não está em trevas, mas aquele que rejeita o Evangelho de Cristo, rejeita a palavra da salvação, a Bíblia diz que ele está em total treva. E esta cidade, essa terra de Zebulon e Naftali tiveram a experiência da luz raiar sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Essa experiência que eu e você tivemos, que a luz de Jesus Cristo raiou em nossa vida. Nós andava em total treva, irmão. Nós era dominado pelo pecado e pela maldade, mas quando nós abrimos o coração, enxergamos essa luz, hoje nós caminhamos em claridade, a claridade da palavra, a verdade, a pureza, a verdade que nos liberta, a verdade que quebra o jugo, a verdade que salva o homem, o pecador, e nos leva para o céu. E esta cidade teve essa experiência, louvado seja o nome do Senhor. Mas para esse é o tempo de tomar posse dessa luz, porque Ele é a luz do mundo e Ele veio para trazer, louvado seja o nome do Senhor, uma grande revelação ali do Pai. Ele se revelou para mim e para você. Então hoje nós temos a liberdade de escolher esta luz. Deixa essa luz entrar na tua casa, deixa essa luz entrar na tua vida. Aonde tiver escuridão na tua vida, esta luz vai expulsar as trevas, vai expulsar os planos malignos, vai expulsar a depressão, vai expulsar a enfermidade maligna, porque esta luz é poderosa e o nome desta luz é Jesus Cristo Nazaré. E neste momento eu profetizo na sua vida que esta luz vai raiar sobre a tua casa, que esta luz vai raiar sobre a tua família, e o poder desta luz vai dissipar todas as trevas que está assolando a tua casa e a tua família, a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que toda treva, que todo mal contra esta família caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba esta palavra pelo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, que está a tua palavra, meu Pai, tão poderosa, meu Pai. O Senhor é a nossa luz, o Senhor, meu Pai, é o nosso caminho, meu Pai querido. Senhor, meu Pai, eu oro, meu Pai, por esta pessoa, por este irmão, esta irmã, que se encontra, meu Pai, precisando, meu Pai, desta grande luz, esta pessoa que não aceitou o Senhor agora, meu Pai, que esta luz venha raiar dentro desta casa, esta luz venha raiar neste coração onde tiver treva, angústia, dor, aonde tiver, meu Pai, incerteza, aonde tiver cegueira espiritual, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a luz do Teu Evangelho venha reinar nesta vida, meu Pai, que a luz da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha reinar nesta vida. Senhor, meu Pai querido, que esta luz, meu Pai, venha mudar a história deste homem, desta mulher. A terra de Zebulon, meu Pai, a terra de Naftali, teve esta experiência de ver a luz raiar, meu Pai, a luz do Senhor, meu Pai, aquela profecia de Isaías, meu Pai, a profecia, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é a luz, meu Pai, do mundo. Senhor, meu Pai, neste momento, meu Pai, nós agradecemos por tudo. Abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.